Voltamos com o Rio para Todos. E a entrevista com o geógrafo Alexandre Sazin continua. Rio de Janeiro? Que nada. Turquia. Estamos falando da Turquia, né, Alexandre? Turquia, né? Turquia, né? Já foi naqueles balões? Rodrigo, da novela? já foi? Já fui. Caraca! Aquilo ali foi uma aventura bem interessante, né? Porque aquela região é uma região propícia, né? Em termos atmosféricos para o voo de balão. E aquela área da Capadócia, ela acabou até desenvolvendo essa coisa do turismo, né? Não só pelo atrativo natural, do vale vulcânico, aquela coisa toda, mas também por causa desse voo que é feito. Então, como é que é feito isso? Por cabeça custa em torno de $200, aí você fala assim, pô, é caro. Rapaz, é caro e não é, porque é aquela história, né? É uma vez na vida, outra na morte. É verdade, não né? é? Se você viajou... Pois é, você tem que fazer. Tem que fazer. Né? Então, é 1h30 de voo. Caramba. E que se você fosse colocar isso num voo comercial, uma passagem de avião, ela sai mais ou menos em torno desse valor. Né? Então, o preço ele não é um preço que eu vou dizer para você, é barato, mas vale a pena porque a aventura, né, de você estar voando num balão é uma coisa única, né? Porque o que me chamou mais a atenção, claro que no início me deu medo, porque quando eu vi aquele bicho subindo, né, e o chão indo embora, aquela coisa, você fala assim, meu Deus do céu, cadê o colete? Eu quero saber como é que esse cara vai posar, bicho, porque subir é fácil, né? Mas, assim, é uma segurança muito grande, né? Você tem a pessoa que conduz o balão, ele tem aquilo que aconteceu lá, realmente foi um acidente, né? Porque as pessoas que fazem a condução do balão, elas são extremamente qualificadas, são extremamente profissionais. Existe uma equipe, né, de terra que monitora, né, toda a rota, toda a trajetória. E é uma coisa assim que você fica fascinado. Mas né? tem uma segurança ali, Alexandre? Não. Não tem cinto de segurança. Você só vou nada. Aquilo é uma caçamba, né? Que você cabem 20 pessoas, mais ou menos, isso, 10 de um lado, 10 do outro, isso. e o cara, né, fazendo aquele... Agora, o interessante, Rodrigo, é o silêncio, né? Assim, de repente o balão, ele fica parado numa altitude, né, significativa, que você consegue ver o vale todo, né? E o silêncio, né? Aí ali é que vem, né, aquela coisa de você apreciar a natureza, né? Quer dizer, a natureza no seu sentido verdadeiro. Né? E você percebe... Tá próximo, ele tá junto. E você percebe que você é uma coisinha. Uma coisinha. Né? Dentro daquele cenário, né? Então foi realmente uma coisa muito marcante, né? Muito bacana. Agora, Alexandre, tem gente que viaja, né? E fala assim, não sei falar inglês, não sei falar nada. Aí só pensa em lanchonete, né? Perrengue, comida é um perrengue. Já passou por algum perrengue? Já, na Turquia, né? A França também é um lugar que você não come, não come muito bem, né? Você come pouco. Uma vez a gente estava no Vale do Loire, na França, e você conhece a minha esposa, né? E minha esposa, ela tem algumas coisas assim em relação à comida, tem coisas que ela não come, né? Então lá na França tem aquela coisa, que vem a entrada, né? O prato principal, depois a sobremesa, aquela coisa toda. Que é uma homenagem e de repente, ritual. De repente vem uma mousse de camarão, né? E que ela não sabia nem, eu também, né? Não sabia nem por onde começar aquilo ali, né? E acabou que eu tive que comer a minha e a dela. Né? Coitada da Rosa. E lá na Turquia é a pimenta, né? Que é uma coisa complicada, né? A comida, bem forte. A comida praticamente toda ela é apimentada. E, inclusive tem algumas coisas exóticas, por exemplo, lá tem sorvete de haxixe, por exemplo, né? Que é uma coisa que, você fala em haxixe, a pessoa vai pensar outra coisa, né? Mas a quantidade é muito pequenininha, então até criança, né, pode tomar, não tem problema. É muito exótico, né? E o resto você tem, né, os fast foods, você tem lugares que você sempre salva, né? Sempre tem um podrão. Sempre tem um sanduba que você vai saber que tá ali, que você pode comer. Que você pode comer, pode confiar. Frita, você pode confiar. Agora, Alexandre, você chega e fala que é do Rio de Janeiro ou não? Não é preciso dizer, sou do Rio, sou do Brasil. O brasileiro hoje, Rodrigo, a gente tem assim, né, dentro do cenário mundial, nós acabamos assumindo um papel até importante em termos econômicos, hoje a sexta economia, aquela coisa toda.
E o brasileiro hoje viaja muito, né? Então saiu um dado estatístico agora há pouco tempo, né, atrás, esse mês de fevereiro mesmo, né, que fala a respeito da quantidade de dinheiro que foi deixado no exterior por brasileiros e a quantidade de pessoas que viajaram. Então, para você ter uma ideia, em 2012 foi uma base de foram mais ou menos 1.700.000 pessoas viajando para os Estados Unidos. No ano passado, em 2013, né, nós tivemos 23 bilhões de dólares que foram gastos no exterior. Então, para você ter uma ideia de como o turismo, o brasileiro está praticando turismo, como é que o brasileiro está saindo, está viajando, está, né, começando a curtir a vida realmente, né? Coisas que o europeu já fazia muito tempo atrás, nós agora já estamos também já fazendo. Né? Principal destino dos Estados Unidos, claro, todo mundo vai para lá. Né? Depois você tem a Argentina pela proximidade, né, que está muito próximo, os preços lá também são baratos. Aí depois você tem Chile, Espanha, França, que são os destinos mais procurados pelos brasileiros. Mas quando você chega nesses lugares, o brasileiro, eu não sei, né? A gente não tem nenhuma etiqueta, não tem nada. Mas quando o cara vê a gente, ele fala assim, né? Você é brasileiro. Não sei por quê. Você é pele mais corada. Talvez. Você é brasileiro. Mas eu acho que é por causa dessa coisa da desenvoltura, de você, né, ser safo naqueles momentos. Né, a malandragem, aquela coisa toda. Então eu acho que eles reconhecem, né? O fato de você falar a língua, é assim, eu recomendo que sempre que você vá a um lugar, você, pelo menos as coisas básicas, né? Olá, como vai? Muito obrigado, bom dia, né? Que se a gente chama daquelas palavrinhas mágicas que você vai conseguir, né? Talvez não vai conseguir, e não vai conseguir manter um diálogo durante muito tempo, mas você vai ser simpático. Vai ser simpático. E aí você ganha a pessoa, entendeu? Isso pode ser lá na Turquia, que você não entende nada do que os caras falam, né? Como pode ser nos Estados Unidos, podem ser nos Estados Unidos quando que você tem aquela noção básica do inglês. É claro que o inglês é importante você saber alguma coisa, porque na hora do aperto, né, você consegue se livrar de algumas situações. Agora, uma coisa interessante, o português, né, que é uma língua que aqui na América do Sul só nós falamos português, né? O resto fala espanhol, né, uma coisinha do holandês e o inglês, principalmente na América do Norte, lá nos Estados Unidos e no Canadá. O português, né, ele vem sendo aprendido, né, em algumas áreas dos Estados Unidos, principalmente ali na Flórida, Miami, Orlando, onde tem os parques, né, da Disney, o complexo Disney e tal. E uma vez eu perguntei para a pessoa, né, a pessoa chegou, estava no mercado, a pessoa virou para mim e falou assim, posso falar em português com vocês? Eu falei, ué, mas por que você... Onde é que você aprendeu português? Eu aprendi português na escola. Ah, foi na escola que você aprendeu? E por que você está falando, né, quer falar em português? Porque eu desenvolvendo, melhorando meu português, eu consigo um emprego mais fácil aqui. E olha, curioso. Então, é curioso, né? Então, na verdade, é o português que é uma língua que se fala em muitos poucos lugares no mundo, né? O próprio americano, ele está tentando aprender, né, justamente por conta dessa situação. Né? E aqui no Rio, Alexandre? O que você gosta, já visitou aqui no Rio? Porque a gente foi para fora, mas a gente aqui do Rio, né? E uma coisa importante que eu acho que tem que ser falado, né? Antes de eu procurar as viagens internacionais, né, eu conheci muita coisa dentro do Brasil. Né? Uma das coisas interessantes, por exemplo, na faculdade, eu, na minha formação como geógrafo, nós fizemos muitos trabalhos de campo. Então, a universidade me deu a oportunidade, né, de conhecer o Rio de Janeiro praticamente todo. Né? Dali a gente começou a viajar pelo Brasil, né, começou a ir para o Nordeste, a ir para o Sul, e eu tenho lugares assim muito especiais, né, que eu gosto. Na verdade, eu gosto de tudo. Né? Então, você tem as praias com as águas quentes lá no Nordeste, que é uma beleza. Né? Nordeste. Você tem a comida de Minas, que é uma coisa absurda. Né? Você tem o Sul, que é aquela coisa meio que europeia, né? Aquela coisa bacana, as cidades com uma estrutura muito legal. Mas existem algumas coisas assim que eu tenho uma preferência. Né? Por exemplo, eu viajei há pouco tempo para Foz do Iguaçu. Eu fiquei muito impressionado com Foz do Iguaçu.
do Rio? Olha, Foz do Iguaçu você consegue de avião talvez em 2 horas, mais ou menos. Exato. É muito perto. Muito né? perto. Agora, o que eu fiquei impressionado foi a estrutura em termos de turismo. É uma cidade muito bem estruturada, né? E que, na verdade, consegue lidar com o turismo, né, de uma forma bastante interessante e lucrativa, né? E você tem ali atrações, né, gigantescas e impressionantes, que é o caso das cataratas. Você tem, na verdade, lá é tudo grande, né? Você tem a Binacional Itaipu, né, que também é uma coisa, você entrar, né, na usina, na parte interna da usina, e você perceber um mundo ali dentro que você não consegue ver. É impressionante. É uma né? coisa impressionante. Tá tão próximo. Justamente. Muito Então, próximo. aqui no Brasil também, você tem muita coisa interessante que você pode desfrutar, que você pode, na verdade, ser saciado, né, em relação a essa questão de estar viajando, de conhecer, enfim, né, de você procurar aprimorar, inclusive mesmo a sua cultura, né? É muita história, Alexandre. Nossa Senhora. É muita história, é muita coisa. E acho que eu não falei nem a metade com você. Alexandre, você tem blog, tem canal. Uhum. Como é que funciona essa rede aí sua? Os contatos. Olha, aí, porque a galera quer saber mais na íntegra. E acho que o pessoal tá de olho aí nas suas viagens. O canal do YouTube, ele acontece até por um acaso, porque o primeiro vídeo que eu postei é um vídeo sobre o Parque Nacional de Itatiaia, que foi um trabalho de escola que eu conduzi, né? E aí o primeiro vídeo do canal. Hoje eu tenho uma quantidade enorme, são mais de 60 vídeos, né? Vídeos curtos, que aquela coisa de você, né? Pô, um vídeo muito longo, né? Não é legal, é cansativo. Então são vídeos curtos que mostram os lugares. E eu tenho o blog, que é o blog do Sozinho, que é onde eu relato, né, com mais detalhes essa coisa da viagem. A galera não pode ficar perdida. Não quer falar com você. Não, é só já entrar, sabe encontrar, né, Alexandre? Já consegue encontrar, o blog ele é aberto, o canal do YouTube também tá tudo aberto. Ali, né? Olha, Alexandre, muito obrigado. Nada. Olha, teve muita coisa, gente, para falar ainda. Um beijo para a Escola Municipal Zuleika Nunes de Alencar, meu colégio, estudei lá, muito orgulho. Um beijo para todos os professores que estão lá, já passaram por lá. Beijão pra Rose. Rose, um grande beijo. Obrigado, Alexandre, pelo convite. Nada. E ó, você vai voltar, porque temos mais histórias ainda. Tem muita coisa ainda. Você precisando. Quero você aqui de volta. Precisando, tá a gente tá aí. Te agradeço muito. Obrigado aí pelo convite, né? E eu vou dizer para você que eu estou muito orgulhoso, né? Até pelo fato de eu ter contribuído muito de alguma forma, né? Na tua profissão e nesse sucesso que você está tendo. Parabéns, tá, Rodrigo? Muito obrigado, você contribuiu bastante. Nós vamos dar uma paradinha, mas quando voltarmos do intervalo, eu e Nara vamos levar você num lugar incrível. Tá curioso? Já já.